alunos do 6º ano. Aqui é a professora Carol, professora de Ciências. Eu hoje estou usando uma blusa branca com flores coloridas, um relógio preto no meu braço esquerdo e também uma calça preta. A aula de hoje é sobre as atividades 3 e 4 do caderno de atividades de vocês, e essa aula vai ser dividida em duas partes. Parte 1, a gente vai conhecer um pouco sobre o sistema nervoso, e a parte 2 sobre a visão. Mas antes de começar a nossa aula, uma mensagem motivacional para vocês. Se você pode sonhar, você pode fazer. É uma frase do Walt Disney. Bom, começando então essa parte 1 da nossa aula, é sobre o sistema nervoso. Coloquei a imagem para vocês de um cérebro. O cérebro ele é um órgão importantíssimo no sistema nervoso, o mais importante de todos. E ele vai ser responsável por controlar todas as atividades que nós desempenhamos. Então, falar, enxergar, ouvir. Se hoje eu posso aqui estar dando aula para vocês, é porque meu cérebro está muito legal, está funcionando. Se vocês estão conseguindo enxergar, é porque o cérebro de vocês está comandando, né, esse processo de visão, de audição. E aí eu coloquei para vocês essa imagem, ela está dividida em cores. Então o cérebro ele é formado por dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. E esses hemisférios eles contêm 4 lobos. Então, como vocês podem ver na imagem, tem um lobo frontal, que é essa parte da imagem que está em vermelho. Tem o lobo temporal, que está em azul. Tem o lobo parietal, que está em amarelo. E tem o lobo occipital, que está em verde. Não só o cérebro compõe o sistema nervoso. Outros órgãos também vão fazer parte desse sistema. Vocês lembram lá da última aula, né? Daquela aula que a gente viu sobre níveis de organização do organismo, que a gente começava com célula, que era a unidade básica, funcional, estrutural do organismo. Depois vem o tecido, que é a parte que tem um conjunto de células. A gente viu depois o órgão, que vai ter um conjunto de tecidos. E a gente viu o sistema, que o sistema é um conjunto de órgãos. Então a gente começou agora a conhecer o sistema nervoso. E esse sistema nervoso é composto desses órgãos. Primeiro está sendo o cérebro, mas a gente vai ver que tem outras estruturas. O cérebro ele é formado por um tecido, que a gente chama de tecido nervoso. E esse tecido nervoso é formado por células, que a gente vai ver mais aqui, que são quais? Os neurônios. Os neurônios eles são as células mais importantes do sistema nervoso. Nessa imagem a gente consegue ver a estrutura dessas células. Então a gente tem lá, bem o que parece como se fosse árvore, logo no início, assim, como se fossem os galhos de uma árvore, a gente tem uma estrutura que a gente chama de dendrito. Esses dendritos eles vão receber o impulso elétrico, as informações que vêm de outros neurônios. Essa informação, esses impulsos elétricos, eles vão passar por uma outra estrutura da célula, que a gente chama de axônio. Então, o dendrito recebe esse impulso elétrico, essa informação que vem de outro neurônio, de outra célula. Esse impulso passa pelo axônio, que é um filamento. Esse filamento ele está coberto por uma estrutura chamada bainha de mielina. A bainha de mielina funciona como um isolante, vai impedir que esse impulso elétrico ele se espalhe. Então vai garantir que esse impulso elétrico transite, passe, caminhe dentro lá do neurônio, nessa estrutura do axônio, e depois seja transmitido para uma outra célula nervosa. Tem também o corpo celular. Nesse corpo celular é onde a gente encontra o núcleo dessa célula nervosa. Coloquei para vocês a indicação de um filme chamado O Óleo de Lourenço. É um filme muito interessante, uma história muito bonita. E essa história, né, desse filme vai abordar justamente uma doença que pode acometer lá desde a infância e vai acometer justamente a célula nervosa. Então vocês vão ver durante o filme, né, espero que vocês consigam assistir, vão ver a luta que é do pai para conseguir, né, resolver o problema de saúde do filho. Então é uma doença neurológica que afeta justamente a bainha de mielina.
Então, as pessoas que nascem com essa doença neurológica não produzem a bainha de mielina. E aí esse impulso elétrico, ao invés de chegar no neurônio e ser transmitido, ele se espalha, ele se dispersa. E aí vocês vão ver quais são as consequências que isso pode ocasionar na vida de uma pessoa. Aqui coloquei para vocês os tipos de neurônios. Então existem 3 tipos de neurônios: os sensoriais, os neurônios de associação e os neurônios efetores. Os neurônios sensoriais, como o próprio nome diz, sensorial, sensor, tem a ver com os órgãos do sentido, com o olfato, com o paladar, com a visão, com o tato. Os neurônios de associação é aquele neurônio que vai fazer a ponte, vai fazer a ligação, vai interconectar o neurônio sensorial com o neurônio efetor. E tem o neurônio efetor, que a gente também chama de neurônios motores. Eles vão estar ligados às células musculares ou glandulares. Então essa imagem está mostrando o seguinte, o neurônio sensorial ele recebe o estímulo, uma informação. Por exemplo, eu coloco a minha mão numa superfície que está quente. Eu sinto que está quente. Esse neurônio sensorial ele manda a informação lá para o sistema nervoso. E aí quem recebe essa informação de que está quente? O neurônio de associação, o neurônio que faz essa ponte, essa ligação. E aí ele interpreta, está quente, preciso fazer algo, porque se a gente continuar com a mão naquela superfície quente, vai ter consequências, a gente vai se queimar, vai se machucar. Então o que o neurônio de associação faz? Transmite essa informação para o neurônio efetor. O neurônio efetor está lá nas minhas células musculares, ele recebeu a informação do neurônio de associação. E aí o que ele faz? Ele manda um reflexo, a gente agir com um reflexo. Então a gente retira a mão daquela superfície quente. Tudo isso acontece de forma muito rápida, em questão de segundos. Bom, então a gente está estudando o sistema nervoso, a gente viu o cérebro como o principal órgão responsável por controlar todas as atividades do nosso corpo. A gente viu que os neurônios eles são as principais células do nosso sistema nervoso e a gente viu quais são os 3 tipos de neurônios que existem. E agora a gente vai ver que o sistema nervoso ele vai ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Fazem parte do sistema nervoso central o encéfalo e a medula espinhal. Fazem parte do sistema nervoso periférico os gânglios e os nervos. Aqui coloquei a estrutura para vocês do encéfalo porque vale ressaltar que existe uma diferença entre o encéfalo e o cérebro. O encéfalo é toda essa estrutura, formada por várias regiões do sistema nervoso central. O cérebro é uma parte que está dentro do encéfalo. Então, o encéfalo ele é protegido pelos ossos do crânio, que a gente também chama de caixa craniana, e é protegido também pelas meninges. São 3 camadas de meninges. As meninges são membranas que vão envolver toda essa parte, toda essa região do encéfalo. Para quê? Para proteger, para evitar lesões. E perda também de material encefálico. Às vezes a gente até ouve falar de alguns acidentes que acontecem que a pessoa perdeu massa encefálica. E quais são as consequências para essas pessoas? São inúmeras. A pessoa às vezes perde a fala, perde a visão, perde os movimentos e às vezes de forma irreversível. Então daí a necessidade de se proteger todo o encéfalo. A gente precisa da caixa craniana e das meninges para fazer toda essa proteção. Trouxe para vocês um exemplo de doença que pode atingir o encéfalo, que é uma doença muito conhecida chamada de meningite. Na imagem a gente vê ali na parte de cima as meninges normais, sem infecção, e embaixo as meninges inflamadas, quando elas estão infectadas por bactérias ou vírus. Mais uma vez ali a imagem, então ele está mostrando as camadas até chegar ao cérebro, até chegar lá ao encéfalo. A gente vê que tem a pele, tem o crânio, tem as meninges, e embaixo o cérebro. Então, todas essas camadas, pele, crânio e meninges, estão fazendo a proteção do nosso cérebro. Se bactérias ou vírus infectam as meninges, o que pode acontecer
inflamação, e essa inflamação pode chegar até ao cérebro. E quais são os sintomas da meningite? Uma pessoa, quando está infectada com algum vírus ou bactéria nas meninges, ela vai ter febre alta, vômitos, dor de cabeça forte, confusão mental, cansaço, falta de apetite. Então, prestar atenção a esses sintomas. E um sintoma muito comum também, que é a rigidez daqui da nuca. Então, dizem que as pessoas não conseguem nem mesmo encostar o queixo aqui no peito, né? De tão rígido e tão dolorido que fica a região da nuca. A meningite, a gente tem um dia que a gente lembra o combate a essa doença, que a gente tem o dia 24 de abril, que é o Dia Mundial de Enfrentamento à Meningite. Além desse dia que a gente lembra que a gente deve enfrentar essa doença, a gente tem também a vacina. Então, o que pode ser feito para evitar a meningite? Se vacinar. Então, a vacina é o melhor método de prevenção contra esta doença. Bom, aqui a gente tem a segunda parte da nossa aula, que é sobre a visão. Então, a visão, ela é o sentido que nos permite interagir com o meio ambiente. Não só nós, seres humanos, mas também todos os outros seres vivos, né? É o que vai nos ajudar a nos manter vivos, a nos relacionar, a interagir de uma forma geral, né? Com outros seres, com outras pessoas, com todo o meio ambiente em si. E aqui eu trouxe para vocês essa imagem que tem a estrutura do olho humano. E a gente começa ali pela córnea, que é essa camada transparente que vai cobrir, vai revestir todo o globo ocular. Depois da córnea, a gente tem uma outra região que a gente chama de íris, que é a parte colorida dos nossos olhos. Então tem pessoas que têm a íris azul, verde, outras têm preta, castanho. Então vai ser diferente de acordo com a genética de cada indivíduo. A íris, ela vai ser responsável por controlar a abertura, né? A abertura e o fechamento da pupila, ou seja, o tamanho, se a pupila vai ficar maior ou se ela vai ficar menor. A pupila, ela vai ser responsável pela entrada de luz no globo ocular. Logo embaixo da pupila e da íris, a gente tem a lente. A lente, ela é uma estrutura que vai dar luminosidade e nitidez à imagem. Então, a gente tem que, envolvendo a pupila, a íris e a lente, uma substância que é chamada de humor aquoso. No restante do olho, existe uma outra substância que vai fazer, né, que vai envolver o restante do olho, que a gente chama de humor vítreo. Na parte interna do olho, a gente tem uma estrutura importantíssima, que é a retina, que é onde vai haver a captação da imagem. Então, na retina, a gente tem dois tipos de células, cones e bastonetes. Essas células são células fotorreceptoras, elas vão receber essa imagem. Os cones, eles vão ser responsáveis pela percepção das cores da imagem e os bastonetes vão ser responsáveis pela percepção da luz. Aqui eu coloquei para vocês a formação da imagem do olho humano. Então, quando a gente enxerga um determinado objeto, o que acontece é que a luz, ela atravessa a pupila, atravessa a íris, atravessa a lente, atravessa todo o humor vítreo e chega lá na retina. Na retina, ela é recebida, essa luz é recebida e a retina vai funcionar como se fosse uma câmera fotográfica. E a imagem, ela vai ser formada de maneira invertida na retina. Temos também algumas anomalias da visão. Então, eu trouxe para vocês 3 anomalias. A primeira delas é a miopia. Eu, inclusive, sou míope. Eu tenho miopia. Não estou usando óculos porque eu estou usando lente de contato, mas eu tenho 7 graus de miopia. Então, se eu retirar as minhas lentes, fica difícil para enxergar. Então, a miopia é uma anomalia, é uma condição muito comum nas pessoas. E o que ela faz com o olho? O olho, ele fica, né, o nosso globo ocular, ele fica mais alongado. Então, como vocês podem ver ali na imagem, então a gente enxerga a imagem, mas só que ao invés dela se formar
deixa eu voltar aqui para vocês na outra. Em vez de ela se formar lá dentro da retina, lá bem rente, bem próximo à retina, essa imagem ela se forma antes da retina. Então a gente não consegue visualizar bem os objetos. E para a gente corrigir, tem como corrigir. No caso eu uso lente de contato, mas a maioria das pessoas usa óculos. E aí a gente tem que para corrigir são lentes divergentes. Outra condição assim, de doença, outra anomalia que a gente pode apresentar na nossa visão é a hipermetropia. A hipermetropia é o contrário da miopia. Na miopia tem um alongamento do globo ocular. Na hipermetropia tem a diminuição do globo ocular. E ao invés da imagem se formar na retina, ela se forma depois da retina. Para corrigir essa doença de visão, o que as pessoas costumam usar, que usam, são as lentes convergentes. Existe também uma outra condição, uma outra anomalia, que é o astigmatismo. No astigmatismo, as superfícies do globo ocular recebem diferentes raios de luz nas suas curvaturas. E aí a imagem, ao invés dela ficar certinha lá na retina, como vocês podem ver na imagem, ela não está certinha, ela está torta. E aí a pessoa não consegue enxergar direito. Como é que faz para corrigir? As pessoas usam lentes cilíndricas para fazer essa correção e a imagem poder ser formada da maneira correta na retina. Então, pessoal, é isso. Agradeço a vocês. Até a próxima. Bons estudos. Tchau, tchau.